Nós vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, falar da graça de Deus na vida diária nos leva a pensar sobre qual é o nosso conceito de graça. Como nós vemos a graça de Deus? Como nós enxergamos a extensão da graça de Deus? Como nós pensamos no nosso dia a dia, até onde vai essa graça? Eu estava ali conversando com o pastor, eu tive um contratempo, eu estou trabalhando em Caruaru, e eu gostaria de iniciar com essa historinha, para os irmãos começarem a pensar. Todos os dias a gente vai e volta na van, no carro, né? E sempre tudo bem, tudo tranquilo. E hoje a van deu um problema na volta. E aí? E o motorista liga para mim, bota no grupo lá, eu vou me atrasar, a van deu 2 problemas, furou o pneu, deu um problema no alternador. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar? E aí, graças a Deus, deu tudo certo, eu cheguei em casa. E aí a gente brinca, né? Quando chega em casa, conversando com a minha esposa, ela disse, Eita, foi o inimigo, não queria que tu pregasse hoje. E aí a gente brinca, né? E eu disse a ela, pelos problemas que a van deu, acho que não foi o diabo, não. Foi a graça de Deus, é o contrário. Pelo problema que deram, para eu estar lá em Caruaru ainda. Mas eu estou aqui, para a glória de Deus. Queria, meus irmãos, iniciar com essa historinha que aconteceu hoje. Não estava nem previsto eu falar, porque eu não sabia que ia acontecer. Para nós pensarmos como nós enxergamos a graça de Deus nas nossas vidas. Qual é o nosso conceito da graça na nossa vida diária? E, normalmente, nós nos deparamos com, basicamente, 3 tipos de visões quando nós nos referimos à graça de Deus na vida diária. Tem aquelas pessoas que enxergam a graça de Deus apenas no ato da salvação. Eu fui salvo e só enxerga a graça de Deus ali, naquele momento, e o resto é comigo. Deus ali me salvou, me trouxe até Ele, mas agora é comigo e a sorte. Tem algumas pessoas que enxergam a graça de Deus, como nós costumamos dizer um termo, como a graça libertina. Eu fui salvo, agora eu posso viver de qualquer jeito. Outras pessoas enxergam a graça de Deus apenas nos sinais e nos milagres. Então, em um ambiente de culto, por exemplo, ou em um ambiente em que as pessoas estão ali buscando a presença de Deus, as manifestações sobrenaturais são vistas como o exemplo da manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Mas, meus irmãos, essas visões, não só essas, mas outras também, que restringem a graça de Deus apenas a uma coisa ou outra, trazem consequências para as nossas vidas. Pessoas que pensam dessa forma, normalmente, têm uma vida cristã, fora do contexto religioso, um pouco difícil. São pessoas que, infelizmente, nós vemos hoje, que professam muitas vezes a fé cristã, mas não vivem uma vida completamente diferente daquilo que professam. Como disse o Senhor Jesus, são pessoas que me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, por isso em vão me adoram. A graça que salva é a graça que nos capacita e nos conduz a viver uma vida de devoção diária. E uma vida de devoção diária é uma vida que caminha para a vida eterna. Meus irmãos, falar sobre a graça de Deus na vida diária nos faz nos lembrar, e eu gostaria de tomar como base não só o texto que nós lemos, mas os nossos antepassados na fé, os nossos irmãos, os puritanos. Os irmãos já conhecem
O pastor Israel aqui já fez várias exposições, já falou sobre a vida dos puritanos. E eu gostaria de tomar um pouco como base o exemplo deles, para que nós possamos meditar, porque quando nós vemos um exemplo prático, nós temos uma tendência a enxergar melhor como é a nossa vida, como nós devemos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E diante disso, meus irmãos, eu gostaria de fazer duas observações antes de iniciar. A primeira é que eu não tenho como objetivo defender os puritanos aqui, até porque eles também eram pecadores como nós, tinham suas controvérsias, suas críticas da época. Mas eu compreendo pelas palavras do apóstolo Paulo que dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que nós devemos observar a vida dos santos, a fim de imitá-la naquilo que imita a Cristo. Amém? Imagine, meus irmãos, um grupo, um povo de pessoas que acreditavam que cada ação, por mais simples que fosse, tinha um propósito divino. Para eles, lavar a louça, trabalhar no campo ou cuidar dos filhos não era apenas tarefas mundanas, mas oportunidades de glorificar a Deus. Assim eram os puritanos. Eles viviam com um senso profundo de propósito, conscientes de que a presença de Deus estava com eles em cada momento. A gratidão brotava dos seus corações, reconhecendo a graça de Deus em cada detalhe das suas vidas. E nós, meus irmãos, como nós enxergamos a graça de Deus nas nossas vidas? Será que nós enxergamos a graça de Deus quando nós estamos lavando aquela pia de prato que não tem tamanho? Será que nós enxergamos a graça de Deus quando nós estamos arrumando a cama de manhã, quando nós acordamos para ir trabalhar, quando nós amarramos os nossos sapatos, quando nós varremos a casa ou arrumamos o quintal, ou quando fazemos qualquer coisa, ou vamos no mercado, na esquina, na padaria? Será que nós conseguimos enxergar a graça de Deus nesses momentos? Será que nós conseguimos, assim como os puritanos faziam, ver a mão de Deus em nossas vidas, em cada momento, em cada detalhe, em cada instante das nossas vidas? Será que nós conseguimos fazer isso? Meus irmãos, hoje nós somos desafiados a seguir esse exemplo dos puritanos, a viver a graça de Deus em cada aspecto das nossas vidas, a confiar na sua divina providência em todas as circunstâncias e também a ver o nosso trabalho como uma vocação dada por Ele. Que possamos, como eles, fazer tudo para a glória de Deus, como acabamos de ler, confiando plenamente na sua sabedoria e soberania e servindo com integridade e dedicação em tudo que fazemos. E eu gostaria, meus irmãos, aqui de destacar 3 aspectos da vida dos puritanos para que nós possamos meditar nessas verdades. Eu gostaria de trazer aqui, em primeiro lugar, a graça de Deus na vida cotidiana ou nas coisas simples da vida. Eu gostaria também de abordar a confiança que eles tinham na divina providência de Deus e também como eles enxergavam o trabalho como vocação dada por Deus. Meus irmãos, aqui a graça de Deus na vida cotidiana, nas coisas simples da vida, nós, como eu falei anteriormente, nós fazemos tantas coisas da rotina no nosso dia a dia, nós temos uma vida quase que automática muitas vezes, acordamos de manhã, escovamos os dentes, tomamos café, nos arrumamos, tomamos banho, nos arrumamos, vamos trabalhar, depois chegamos em casa, fazemos muitas coisas todos os dias. Temos a nossa rotina na igreja, a nossa rotina na nossa família. E os puritanos viviam de tal maneira que tudo que eles faziam, eles enxergavam como sendo fruto da graça de Deus e como tal deveria ser vivido para a glória de Deus. Os puritanos acreditavam firmemente que a graça de Deus permeava todos os aspectos da vida diária. Eles viviam cada ação, por mais mundana que fosse, como uma oportunidade para glorificar a Deus. Esse entendimento que eles tinham lhes permitiam viver com um senso profundo de propósito e espiritualidade em todas as suas atividades. Meus irmãos, quando nós lemos apenas isso aqui, nós já podemos perceber como nossa vida pode ser enriquecida com essa visão. Imaginem, muitas vezes nós vamos para o culto e temos aquele momento de adoração, como nós tivemos agora, nós ouvimos a palavra de Deus,
nós temos comunhão uns com os outros, e muitas vezes nós saímos da igreja e vamos para casa com aquela sensação de que sentimos a presença de Deus e que nós somos enriquecidos espiritualmente. Agora imaginem isso na nossa vida diária. Imagine nós cultuarmos ao Senhor em todos os instantes da vida. Quando nós acordamos ou quando nós dormimos, ou quando nós trabalhamos, ou quando nós comemos. Imagine nós olharmos, quando nós nos sentamos para comer, olharmos para aquele prato de comida que está sobre a mesa e olhar para aquilo tão simples, tão corriqueiro, tão comum, tão banal, como um fruto da graça do nosso Deus na nossa vida. Olhar para aquele prato de comida. Muitas vezes eu chego cedo lá para trabalhar, chego com sono e tomo café 6 horas da manhã. E aí eu coloco a minha refeição e vou para a minha mesa lá e ainda está um pouco escuro a minha sala e eu olho ali para aquele prato de comida e eu digo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor colocou esse prato aqui na mesa por causa da Tua graça, tão bondosamente por causa da Tua graça. E quando nós olhamos na nossa realidade, talvez nós não enxerguemos assim, porque nós vemos que nós trabalhamos, nós conquistamos o nosso salário, nós vamos no mercado e compramos a comida, chegamos em casa e preparamos, e quando nós olhamos para aquele prato de comida, ali só pode ter sido a gente que colocou. Mas, meus irmãos, quando nós passamos a refletir sobre essas realidades da graça de Deus na nossa vida diária, nós vemos e começamos a nos perguntar, como disse o apóstolo Paulo, as pessoas plantam, os agricultores plantam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá força ao agricultor para colher aquilo que ele plantou é o Senhor. Quem dá condições para que aquele alimento seja processado, transportado e chegue até o mercado para que nós possamos comprar é o Senhor, que faz com que todas essas coisas aconteçam. Se nós trabalhamos e temos a nossa provisão mensal ou diária, é porque o Senhor nos acordou. O Senhor nos deu um novo ar quando respiramos e acordamos e nos levantamos com o vigor que o Senhor dá para trabalharmos por esse alimento. Meus irmãos, o viver diário com propósito que os puritanos tinham, cada tarefa, desde o trabalho até o lazer, era realizada com a intenção de honrar a Deus. Reforçando a ideia do texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nos encoraja a fazer tudo para a glória de Deus e segundo a sua graça. Quando nós enxergamos a vida, meus irmãos, nessa perspectiva de que tudo que fazemos não é algo tão simples como possa parecer, que se Deus, porventura, tirasse todo o seu agir das nossas vidas, simplesmente, não só nada aconteceria, como nós nem existiríamos. Ele é a fonte da nossa vida, é a fonte da nossa existência, é a fonte de tudo que fazemos, de tudo que comemos, de tudo que trabalhamos, de tudo que conquistamos. Nada pode ser feito sem que a mão do Senhor esteja estendida sobre aquilo que nós fazemos. Os puritanos também, meus irmãos, eles tinham uma forte consciência da presença de Deus. Eles mantinham uma constante consciência da presença de Deus em suas vidas, guiando as suas ações e decisões diárias. Eles acreditavam que Deus estava presente e ativo em todos os momentos. Como disse o salmista no Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Como eu falei anteriormente, imagine, meus irmãos, uma vida de culto constante ao Senhor. De imaginar que o simples fato de nós acordarmos ou levantarmos, ou irmos para fora e contemplarmos o sol que nasceu, que é tão comum, que nós vemos e achamos uma coisa tão normal, mas imaginem quantos milhares de anos tem a Terra, a humanidade, a criação do Senhor, e todos os dias o sol nasce, e todos os dias o sol se põe, com algumas exceções, alguma exceção que a Bíblia narra, mas todos os dias, segundo a mão de Deus, aquilo acontece. A perfeição do ciclo diário, do nascer do sol ao pôr do sol, da noite que vem e depois o sol que nasce mais uma vez. Como diz o salmista, um dia faz menção a outro dia. E assim as coisas vão acontecendo. E nós vamos nos acostumando, porque nós temos uma tendência, meus irmãos, a contemplar mais aquilo que é extraordinário do que aquilo que é ordinário.
Vejam, todos os dias o sol nasce, mas nós não ligamos muito para ele. Mas quando diz assim, vai ter um eclipse, aí a gente quer ir até viajar até para a cidade, que vai dar para ver melhor o eclipse, porque é algo extraordinário. Mas o ordinário, aquilo que Deus faz, do mesmo jeito que Deus faz o eclipse, ele faz o sol nascer todos os dias. Quando nós começamos a contemplar a beleza do ordinário, a beleza daquilo que Deus faz em todos os momentos da nossa vida, nós transformamos a nossa vida em um culto constante ao Senhor. Os puritanos também, diante disso, só há um resultado que pode acontecer nas nossas vidas. Uma gratidão diária, uma gratidão constante. E a gratidão era uma característica marcante na vida dos puritanos. Eles davam graças em todas as circunstâncias, reconhecendo a mão graciosa de Deus em cada aspecto das suas vidas. Conforme nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 5,18, quando o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu confesso, meus irmãos, quando eu me deparava com esse texto no começo da minha conversão e depois de um certo tempo, eu não compreendia muito bem, porque eu pensava, como é que a gente pode dar graças por algo ruim que acontece na nossa vida? Às vezes a gente passa por uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de relacionamento. E como é que eu posso dar graças a Deus por causa disso? Como eu posso dar graças a Deus não por algumas coisas, não por a maioria das coisas, mas dar graças a Deus em tudo, como diz o texto. Meus irmãos, só é possível nós termos um coração grato o suficiente para louvar a Deus em todos os momentos, se nós enxergarmos a graça dele em todos os momentos. Se nós enxergarmos que mesmo nas coisas mais simples, mais corriqueiras e até mesmo no sofrimento, que é o tema, inclusive, de amanhã, é que nós podemos ser gratos a Deus em tudo. Outro aspecto, meus irmãos, o segundo ponto aqui que eu gostaria de tratar, é como os puritanos, diante disso, eles confiavam na providência de Deus, na providência divina. A confiança na providência divina era um pilar fundamental da fé puritana. Eles acreditavam que Deus estava no controle de todas as coisas e que sua vontade soberana guiava cada evento da vida. Meus irmãos, é muito comum e muito fácil, nós vemos no nosso meio, pessoas quando dizem assim, que Deus tem algo de bom para fazer na vida delas, elas dizem, ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus é soberano. Eu quero ver alguém impedir Deus querer fazer isso na minha vida. Agora, quando é algo que não é tão agradável, as pessoas normalmente têm dificuldade de ver a soberania de Deus na sua vida. Não, isso aqui não foi Deus, não. Isso aqui foi outra coisa. Isso aqui foi o inimigo, não foi Deus que fez. Mas os puritanos, eles confiavam na providência de Deus em todos os momentos da vida deles. Mesmo quando as coisas não iam muito bem, mesmo quando sofriam perseguições, mesmo quando havia escassez, eles enxergavam que aquilo era fruto da graça de Deus na vida deles, para ensiná-los alguma lição, para moldá-los ou transformá-los naquilo que era necessário serem transformados. E isso causava no coração deles algumas coisas. Em primeiro lugar, eles descansavam na soberania de Deus. Os puritanos confiavam plenamente na soberania de Deus, mesmo quando não entendiam os acontecimentos ao seu redor. Como Provérbios 3:5 vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma confiança racional. Nós só confiamos naquilo que nós conseguimos alcançar, naquilo que nós conseguimos compreender. Mas nós só podemos descansar se nós confiarmos, mesmo quando nós não conhecemos, mesmo quando nós não entendemos. E eu gostaria de deixar aqui uma ilustração para que isso fique muito claro na mente dos irmãos. Imagine, meus irmãos, uma viagem de avião. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão para eu saber. Algumas pessoas já andaram de avião, né? Outras não. Provavelmente, os irmãos que já andaram de avião, na primeira vez, tiveram um certo medo, não? Quando o avião decola, eu nunca andei não, mas eu já ouvi algumas pessoas dizer, quando o avião decola, dá aquela
aquela tremedeira, né? E às vezes durante o voo dá algumas turbulências, né? Assim, o avião dá uma tremida, a pessoa pensa que vai cair, né? Agora imaginem um povo numa viagem. Pessoas já experientes, que já andaram de avião, como os irmãos aqui que levantaram a mão, já estão maduros aí. E aí estão lá e o avião começa a dar aquela turbulência. E aí quem já andou de avião vai ficar como? Tranquilo, não, já andei, já passei por isso. Sei que o piloto que está ali tem não sei quantas mil horas de voo, experiente, sabe cada botão que vai apertar, sabe cada manobra que vai fazer para sair dessa turbulência. Então, a pessoa que anda de avião, confiando que o piloto está guiando bem o avião, que aquilo ali faz parte da viagem, o que é que ele vai fazer? Ele vai relaxar na sua poltrona, vai comer aqueles petiscos que passam lá no corredor, né, assim, e vai dormir o seu sono. Às vezes não vai nem ver as turbulências. Mas e quem não tem essa compreensão? Quem não entende essa dimensão? Quem não entende que o piloto que está lá sabe o que está fazendo? O que é que a pessoa vai fazer na viagem? Vai ficar com medo da viagem todinha. Vai ficar com medo e vai olhar para um lado, não vai comer, vai passar até a fome. Não vai dormir, vai passar a viagem todinha. Quantas horas durar vai passar a viagem? Toda preocupado. Não é assim? Meus irmãos, isso é para nos mostrar uma coisa. Todos nós vamos desembarcar no mesmo lugar. Nós estamos no mesmo avião, mas aqueles que confiam no piloto que está governando as nossas vidas têm uma viagem muito mais tranquila. Aqueles que confiam que Deus governa todas as coisas, que Deus está no controle apesar das turbulências da vida, têm uma vida cristã descansada nessa soberania, desse poder daquele que governa não só as nossas vidas, mas todas as coisas. E isso, meus irmãos, nos traz paz em meio às dificuldades. Eles experimentavam a paz de Deus, mesmo em tempos de dificuldades, sabendo que Deus estava no controle e trabalhando para o bem dos seus filhos. Como descrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma viagem confiando na soberania de Deus é uma viagem tranquila, apesar das dificuldades. E isso causava nos puritanos e deve causar em nós esperança para o futuro. Um viajante, como eu dei o exemplo aqui, que está no avião, ele vê o avião balançar, tremer, mas ele sabe que o avião vai chegar. Ele sabe que o avião vai chegar no seu destino e ele vai desembarcar, conforme foi previsto no plano de voo. E os puritanos viviam com esperança firme no futuro, confiando nos bons planos de Deus para eles. Conforme Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eles acreditavam que Deus tinha pensamentos de paz e prosperidade para os seus eleitos. Meus irmãos, uma observação importante. Eu fiz questão de colocar alguns versículos em cada afirmação que eu estou fazendo aqui, para os irmãos perceberem o quanto a palavra de Deus é rica em promessas para que nós possamos confiar no nosso Deus. E não só isso, mas viver a graça dele na nossa vida diária. A Bíblia ela está amplamente recheada com textos que nos ajudam a enriquecer a nossa vida diária pela presença de Deus e pela sua graça. Outro aspecto, meus irmãos, que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos sobre a vida dos puritanos e sobre essa verdade da graça de Deus na nossa vida diária. E eu fiz questão de colocar separado, apesar de fazer parte do nosso dia a dia, o trabalho como vocação. Porque eu entendo aqui que talvez esse seja o nosso grande calcanhar de Aquiles, seja talvez a nossa grande dificuldade de ter um viver diário de acordo com a graça de Deus. Porque no nosso ambiente em casa ou no nosso ambiente social, nós temos um controle maior. Nós controlamos muitas vezes com quem nós convivemos, nós controlamos muitas vezes a nossa rotina em casa, nós podemos ter uma vida mais controlada. Mas normalmente no trabalho, não somos nós que controlamos. Nós nos sujeitamos às condições de trabalho que recebemos da empresa que nós trabalhamos e não só disso. E aqui eu gostaria de ampliar o trabalho, tanto o trabalho externo como o trabalho interno. A vida de uma dona de casa, por exemplo,
é uma vida de muito trabalho. E muitas vezes, como eu falei lá no começo, lavar os pratos, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é uma vocação. Fazer isso, meus irmãos, na vida diária, é um privilégio muito grande. Porque nós temos a oportunidade de fazer aquelas tarefas que parecem tão simples, que hoje o mundo tem desvalorizado essas atividades que parecem não ter nenhuma importância. Mas todas essas atividades os puritanos faziam com o propósito de servir a Deus e servir ao próximo. Os puritanos viam o trabalho não apenas como uma necessidade econômica, mas como uma vocação divina. Eles acreditavam que cada pessoa tinha um chamado específico de Deus para usar os seus dons e habilidades no serviço ao próximo e para a glória de Deus. Meus irmãos, e aqui é importante ressaltar como é importante nós vermos o nosso trabalho como uma vocação. Eu lembro quando Marília estava para se formar e ela fez enfermagem, e nós conversávamos muito sobre isso, na oportunidade que muitas vezes alguém que trabalha na área de saúde tem para servir a Deus e servir as pessoas. Pessoas que ali chegam pessoas enfermas, pessoas não só enfermas fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente, e ali estão nas mãos do cuidado médico, do cuidado de uma enfermeira, de um enfermeiro. E essas pessoas, esses profissionais de saúde, têm a oportunidade de demonstrar o amor de Deus no cuidado das pessoas enfermas. E não só isso, é claro que é muito mais fácil nós enxergarmos a graça de Deus na vida de alguém que cuida da saúde de outra pessoa. Mas nós podemos glorificar a Deus no nosso trabalho, seja qual for o nosso ofício, desde que esse ofício seja um ofício lícito. Se o nosso ofício é um ofício lícito, qualquer que seja, nós podemos e temos a oportunidade de glorificar a Deus através dele. O nosso trabalho pode servir para glorificar a Deus, servindo a Deus. Os puritanos, eles viam o trabalho como uma forma de servir a Deus. Eles utilizavam os seus dons para o bem comum e para a glória de Deus. Seguindo o princípio de 1 de Pedro, capítulo 4, que diz assim, versículo 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Veja que responsabilidade, meus irmãos. Nós temos várias profissões aqui, cada irmão aqui tem um ofício, seja em casa, seja fora de casa. E cada ofício desse, nós temos a oportunidade de servir as pessoas, servindo a Deus, utilizando os dons e habilidades que nós recebemos do próprio Deus. E isso nos coloca na condição de administradores da multiforme graça de Deus. Vejam mesmo que verdade, meus irmãos, que nos desafia. Que verdade que nos desafia a viver uma vida para a glória de Deus, naquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Nós olhamos aqui para a vida dos puritanos e olhando para esse princípio, em muitas atividades nós podemos olhar assim como sendo algo que nós não conseguimos enxergar. Como eu posso glorificar a Deus? Através do meu ofício. Talvez a forma de glorificar a Deus no seu ofício não seja necessariamente o ofício em si, mas um aspecto que os puritanos enfatizavam muito, que era a integridade no trabalho. A integridade e a honestidade eram essenciais no trabalho dos puritanos. Eles trabalhavam com fidelidade e justiça. Como é ensinado em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Sabendo que estavam servindo a Deus em tudo o que faziam. Como diz o texto, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Muitas vezes nós não damos muito valor ao nosso trabalho, é uma coisa simples, é uma coisa que normalmente a sociedade talvez não dê muito valor. E nós achamos que nós podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, sem zelo. Mas quando nós olhamos para o nosso trabalho como sendo fruto da graça de Deus, nós nos preocupamos em fazê-lo com zelo, com integridade, com honestidade, com amor. E só o fato de fazermos dessa forma, seja o que for, isso glorifica o nome do nosso Deus. E nós nos apropriamos dessa graça que Ele nos dá para compreender o nosso trabalho
como uma vocação divina. Outro ponto em relação ao trabalho que os puritanos enfatizavam era o descanso e o equilíbrio. Eles reconheciam a importância do descanso e do equilíbrio em suas vidas. Eles seguiam o exemplo do descanso sabático, como mencionado lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 15, para renovar as suas forças e manter uma perspectiva saudável sobre o trabalho. Meus irmãos, até o nosso sono glorifica a Deus. Até o nosso descanso glorifica a Deus. Quando nós descansamos, podemos desfrutar de uma noite reparadora. Aquilo ali é fruto da graça de Deus. Deus podia ter nos feito sem nenhum descanso, como máquinas que nunca param. Mas Deus nos fez de tal forma que nós podemos descansar, que nós temos na nossa própria criação, no nosso próprio corpo, a necessidade de descansar. Uma das melhores coisas que Deus fez na vida, Ele fez o homem dormir para fazer a mulher. Então vejam, o nosso sono também glorifica a Deus. O nosso descanso faz parte também da nossa rotina e é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Nós não podemos só trabalhar, nós precisamos também descansar. E quando nós acordamos de manhã, e quando nós nos sentimos ali descansados, e nós podemos olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tive uma noite de sono que é fruto da Tua graça, foi fruto da Tua bondade na minha vida. Meus irmãos, caminhando aqui para o final, eu gostaria de trazer algumas considerações para que nós possamos refletir e aplicar em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a graça de Deus em cada momento. Quando acordarmos de manhã e vermos a luz do sol entrando pela janela, é a graça de Deus que nos dá um novo dia. Quando nos sentarmos à mesa para compartilhar uma refeição com os nossos entes queridos, é a graça de Deus que nos provê. Quando enfrentamos desafios e adversidades, é a graça de Deus que nos sustenta e nos dá força para continuar. Devemos reconhecer a graça de Deus em cada momento das nossas vidas, vivendo com gratidão e propósito. Meus irmãos, quando nós vivemos assim, ou quando nós nos esforçamos para viver assim, a nossa vida ela é muito mais enriquecida pela graça de Deus. Nós podemos ter uma vida de culto constante ao Senhor nas coisas mais simples que nós fazemos, nas coisas mais corriqueiras, mais comuns, daquelas que nós nem imaginávamos que poderíamos glorificar a Deus e que poderia, porventura, ser fruto da graça de Deus em nossas vidas. Devemos confiar na providência de Deus. É nos momentos de incerteza e dificuldade. Podemos nos apoiar na certeza de que Deus está no controle. Ele não só conhece o início e o fim de todas as coisas, Ele mesmo estabeleceu e nos guia com a sua mão amorosa em direção aos seus propósitos. Quando confiamos na providência de Deus, encontramos paz em meio às tempestades e esperança em meio ao desespero. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembrem-se, meus irmãos, nós estamos como se fosse numa viagem e o nosso piloto, ele não é como um piloto humano, que embora seja muito preparado, muito capacitado, ainda pode falhar. O piloto que governa as nossas vidas é infalível, é imutável e é perfeito. Quando nós descansamos nessa verdade, a nossa viagem até a vida eterna, até o reino do Senhor, ela é muito mais tranquila. Nós devemos ver o nosso trabalho como vocação divina. Seja qual for a nossa ocupação, podemos ver o nosso trabalho como uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Quando trabalhamos com integridade e dedicação, estamos demonstrando a graça de Deus através das nossas ações. Que possamos em tudo o que fazemos, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, como diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 23. Quando nós imaginamos, meus irmãos, no nosso trabalho, muitas vezes nós estamos trabalhando e nós temos uma inclinação, uma tendência a nos esforçar mais quando tem alguém olhando, não é assim?
nós colocarmos, por exemplo, um pedreiro para fazer um serviço na nossa casa. Meu pai é pedreiro, né? Mas meu pai é até correto. Mas nós colocamos um pedreiro para fazer um serviço na nossa casa. O que é que a gente mais se preocupa? Aí eu vou vou tirar até férias para olhar o serviço do pedreiro. Porque se eu não estiver lá, ele não faz direito. Ou ele vai fazer naquela, como a gente costuma dizer, naquela maciota, né? Assim. Se nós levamos um carro na oficina, quem aqui tem carro e moto e deixa o carro e a moto na oficina para o mecânico fazer sozinho? Quase ninguém deixa. A não ser que seja alguém de confiança, não é assim? E nós, no nosso trabalho, temos a oportunidade de fazer diferente. De as pessoas confiarem em nós porque sabem que nós fazemos o nosso trabalho não porque estamos servindo a homens, mas porque fazemos servindo a Deus. E por isso fazemos com integridade, com propósito, sabendo que aquele que realmente importa está sempre nos olhando. E por fim, meus irmãos, tudo no final, tudo se resume à nossa dependência da graça de Deus. Não podemos viver uma vida plena e significativa por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus em cada passo do caminho. E é a sua graça que nos capacita a viver com propósito, a confiar na sua providência e a ver o nosso trabalho como uma vocação. É a sua graça que nos sustenta, nos fortalece e nos guia. Portanto, meus irmãos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos quaisquer outras coisas, e possamos fazer tudo para a glória de Deus, porque tudo vem dele, tudo deve ser por ele e para ele, e por isso toda a glória deve ser dada a ele. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.